que a unção de Deus faz na vida do pregador e o que ela não faz. Então, isso aí é algo muito interessante. Como eu peguei esse gancho aqui, a unção de Deus, vamos começar pelo aquilo que ela não faz na vida do pregador. A unção de Deus, ela não faz na vida do pregador com que o pregador tenha uma espécie de arquivo que ele baixa o download assim e já vem a mensagem, se ele não estudar a Bíblia. Então, tem muito pregador que acha o seguinte, e muitos irmãozinhos que, pela ignorância, e o apóstolo Paulo diz muito sobre isso, né? Não sejais ignorantes. Muito pela ignorância, os irmãos acham o quê? Que se ele tiver unção, toda vez que ele for pregar, ele não precisa estudar a Bíblia. É só ele ir lá no altar, porque o Espírito de Deus vai falar. Uai, mas aí vai a pergunta. O Espírito de Deus só fala com você se você estiver em cima do altar? Ele não fala com você antes do altar, não? Ele não fala com você antes de você pegar o microfone? O Espírito Santo de Deus, ele escolhe o horário, a hora, o momento para falar com cada um de nós. O Espírito de Deus, irmãos, ele tem total liberdade para falar conosco a hora que ele quer. Ele é Deus, sabe? Ele é Deus. Ele é Deus. Então, não é se o seu culto lá na hora da palavra é às 8h15 da noite, né? Nos seus cultos aí da tua igreja. Então, às 8h15 da noite o Espírito Santo vai falar. O resto do culto, ele não vai falar, não. Tem lógica isso? Não tem lógica, gente. É um absurdo isso aí. E tem muitos irmãos que pensam assim. Tem muitos irmãos levados pela ignorância religiosa, pensa dessa maneira. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não vai tirar a sua responsabilidade de estudar, de preparar uma mensagem. Ele jamais vai fazer isso. Porque imagine, meu irmão, se eu e você nós não tivéssemos a responsabilidade de examinar as Escrituras, de estudar as Escrituras. Logo, o próprio Espírito Santo, ele estaria indo de encontro aquilo que o próprio Jesus falou. Olha o que Jesus disse em João, capítulo de número 5, versículo de número 39. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, examinai as Escrituras, observai, estudai, sabe? Então, se o Espírito Santo tira a responsabilidade do pregador de estudar, porque chegar lá ele vai te falar todos os detalhes da vida de Abraão, todos os detalhes da vida de Moisés, ele vai falar, sabe? Não é assim, gente. Não é assim. Quando você está lá no altar, o Espírito Santo de Deus, ele te faz lembrar. Ele te faz lembrar. E aí a gente já está naquilo que ele faz, né? A unção de Deus faz. Então, o Espírito de Deus, ele vai te fazer lembrar aquilo que você tem que falar. Mas lembrar de quê? Lembrar daquilo que ele já falou com você. Imagina, se o Espírito de Deus não falou nada com você, como é que você vai lembrar de uma coisa que você não tem que lembrar? Não faz sentido. Então, se o Espírito de Deus vai nos fazer lembrar, se o Espírito de Deus ele vem, ele desce sobre nós, ele nos capacita, ele nos unge, ele nos dá graça, ele nos dá, sabe, essa visão espiritual tremenda, é para que nós venhamos entender de uma coisa, que nós precisamos depender mais dele, nós precisamos nos submeter à vontade soberana absoluta do Senhor. E uma vez que nós nos submetemos à vontade soberana absoluta do Senhor, o Senhor, ele nos capacita, ele nos unge, ele nos dá a direção espiritual para a gente fazer aquilo que nós temos que fazer. Aquilo que nós temos que colocar à disposição de Deus, sabe? Então, o que a unção de Deus, no caso do Espírito Santo, ela não faz.
ela não tira a sua responsabilidade de estudar, de examinar as escrituras para você pregar. E o que ele faz com você? Ele vai te fazer lembrar daquilo que ele já falou com você. Então, é por isso que nós estudamos e fazemos um esboço diferente do que os ignorantezinhos falam aí por aí, que se você fizer um esboço, você vai impedir a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, meu irmão, eu ensino meus alunos a fazer um esboço daquilo que o Espírito de Deus falou com eles, sabe? Porque esse pessoal, eles estão acostumados a orar para pregar. E os meus alunos não oram para pregar. Eles já têm uma vida de oração. Eles têm uma vida de oração, eles têm uma vida de comunhão com Deus. Então é diferente você orar para pregar e você ter uma vida de oração com Deus, sabe? Você vai sentir a unção de Deus sobre a sua vida. Você vai sentir esse gozo, essa alegria das Escrituras sendo revelada para você e ficando à mostra com mais facilidade para você transmitir a palavra da verdade.